Olá, meus irmãos, muito bom dia para vocês. Desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida e sobre sua família. Eu estou aqui nesta manhã para fazer uma oração por sua vida, para juntos também aprendermos a palavra de Deus. Eu peço a você que fique aqui comigo até o final deste vídeo, porque no final estarei fazendo uma oração. Eu creio que Deus tem uma palavra ao seu coração nesta manhã. E se você ainda não me conhece, eu sou Samuel Cardoso e todas as manhãs eu trago o ensino da palavra de Deus e faço uma oração por sua vida. Por isso eu peço que se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, e ative os sininhos das notificações para que você não perca nenhum vídeo e nenhuma oração aqui do canal. E na oração de hoje eu quero estar falando com vocês a respeito do poder do Evangelho de Cristo e também como nós podemos fazer este Evangelho crescer na terra. Por isso eu gostaria de ler com vocês em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Meu irmão, esse texto descreve o fervor de Paulo em testemunhar do Evangelho de Cristo. Descreve o tamanho do amor de Paulo tinha em pregar o Evangelho. E este fervor dele deve contagiar todos os cristãos. Nunca podemos nos envergonhar do poderoso Evangelho de Cristo. Quem se envergonha de ser cristão ou de anunciar o Evangelho de Cristo não é digno de ser cristão e também não é digno de receber a salvação de sua alma. Devemos falar de Cristo com entusiasmo e proclamar com ousadia as boas novas de salvação. Devemos falar a todas as pessoas que for possível a respeito deste Evangelho, a respeito de Jesus e da salvação que nós temos direito, porque Ele morreu na cruz como sacrifício para a redenção de nossos pecados. A palavra Evangelho significa boas novas. O Evangelho de Cristo é a boa nova do Salvador do mundo. O Evangelho de Cristo possui muitas outras designações nas Escrituras, porém o genuíno Evangelho de Cristo é o único e exclusivo. E Paulo chama o Evangelho de Cristo do Evangelho da promessa, porque foi através de Cristo que recebemos grandes promessas para a nossa vida. Não promessas particulares que Deus faz a nós, como uma promessa de casamento, a promessa da casa própria ou do carro, mas sim a promessa da salvação, a promessa da paz e a promessa também de todos os dias sermos ajudados por Cristo. Então, essas são grandes promessas que a Bíblia nos traz através de Jesus Cristo. E tem uma das promessas que eu acho mais maravilhosa, que está em Mateus capítulo 24, que diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Se eu e você perseverarmos na presença do Senhor, vivermos longe do pecado e fazermos a vontade de Deus e andarmos em perseverança, nós seremos salvos da grande tribulação da terra. Nós seremos salvos da grande condenação que os ímpios terão. Então, meu amado irmão, vale a pena nós permanecermos na presença do Senhor. Vale a pena nós sermos fiéis a esse Deus tão grande, tão maravilhoso que nós servimos. E Paulo também chama o Evangelho de Cristo de Evangelho da Graça, porque nós não somos merecedores da salvação, nós não somos merecedores de nada de bom, porque nós cometemos inúmeros pecados e desagradamos a Deus com muita frequência. Mas, pela graça que Deus tem de nossa vida, nós recebemos grandes bênçãos e grandes oportunidades. Então, este é o Evangelho poderoso de Cristo, o Evangelho verdadeiro. E este Evangelho de Jesus é o poder de Deus em ação na terra. O próprio Paulo afirma que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho de Cristo é o poder ativo de Deus na salvação do pecador. E essa salvação não é privilégio de alguns, mas sim de toda criatura, porque todos nós temos a oportunidade de sermos salvos. Jesus morreu na cruz para a redenção dos pecados de toda a humanidade. Mas isso não significa que nós podemos continuar uma vida pecaminosa e distante do Senhor Jesus, porque se ficarmos dessa maneira, jamais alcançaremos a salvação. Jesus sim morreu por todos. Todos têm o direito de ser salvos, mas temos a escolha de sermos salvos ou não. Porque se nós escolhemos ser salvos, precisamos renunciar ao mundo, renunciar ao pecado e também aos prazeres da carne, para que assim possamos receber a salvação. Mas se nós ficarmos afundados no pecado e distante de Deus, jamais alcançaremos a salvação. Mas saiba que todos têm esse direito, seja quem ele for. Enquanto houver vida, ainda tem oportunidade de ser salvo.
Paulo, em Romanos 15:19, ele afirma que anunciava o Evangelho de Cristo pelo poder dos sinais e prodígios da virtude do Espírito de Deus, de que maneira que desde Jerusalém e os seus arredores, ele tinha pregado o Evangelho de Cristo. Então, Paulo pregava a toda criatura em todos os lugares que estava, mas ele pregava pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não adianta nós termos grande conhecimento da palavra de Deus se nós não tivermos a autoridade do Espírito Santo. Nós precisamos receber essa autoridade. Nós precisamos receber a autoridade de Deus para pregar este Evangelho. Senão, aquilo que nós falarmos não será útil para aquele que ouve. Eu gosto muito do exemplo de Paulo. Paulo, antes de se converter, é uma pessoa perversa. Mas depois que conheceu Jesus Cristo, a sua vida se transformou completamente. E em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20, Paulo disse que o Evangelho de Deus não consiste em palavras, mas em virtudes. E o que isso significa? O que isso nos mostra? Isso nos mostra, meu irmão, que o Evangelho de Jesus Cristo não é feito por palavras, e sim por atitudes. Não adianta uma pessoa chegar diante de nós e falar muitas coisas referente à Bíblia, referente à palavra de Deus, mas que lá fora ele não vive nada do que está falando. As suas palavras são inúteis. Ele precisa ter virtudes, ele precisa ter qualidade para que possa pregar o Evangelho. Porque este Evangelho, como diz Paulo, não é de palavras, mas sim de atitudes. Nós devemos ter atitude diante da sociedade e também diante de Deus para pregar o Evangelho dele com autoridade aqui nessa terra. Eu quero aqui, meu irmão, citar o último exemplo que está em Atos, capítulo 1, versículo 8, onde o Senhor Jesus já havia confirmado a maneira poderosa de anunciar o seu Evangelho. E ele disse: "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra." Glória a Deus, meu irmão. Como isso é maravilhoso. Jesus mesmo disse que todos nós poderíamos receber a virtude do Espírito Santo para pregar o Evangelho, para sermos testemunhas deste Evangelho tão maravilhoso. Mas tudo foi feito através do Espírito Santo de Deus. Nós não conseguiremos fazer nada por nossa conta mesmo. Nós precisamos receber a virtude do Espírito Santo. Se você às vezes tem se perguntado de como você vai conseguir pregar com atitude, como você vai falar de Jesus, e essa é uma resposta muito simples. Basta pedir a Deus a orientação do Espírito Santo, que ele venha a ser derramado sobre sua vida. A partir do momento que você receber a virtude do Espírito Santo, você poderá falar com autoridade deste Evangelho. Você poderá falar sem medo, pregar também sem medo, e se você ainda não recebeu essa virtude do Espírito Santo, basta você pedir, basta você orar. Se o seu pedido for para glorificar a Deus e não para se aparecer diante das pessoas, com certeza Deus atenderá o seu pedido, porque o seu pedido é para a honra e glória dele. Eu já quero, meu irmão, fazer uma oração por sua vida. Já estamos encerrando este ensino de hoje, mas antes eu quero falar com você que o Evangelho de Cristo é o mesmo Evangelho de Deus, o mesmo Evangelho da promessa do Pai, o Evangelho da graça de Deus, da salvação, da verdade, e o mesmo Evangelho da glória de Deus. O Evangelho de Cristo é o próprio poder de Deus em atividade no mundo. E o Evangelho de Cristo se resume nessa frase de Paulo ao carcereiro de Filipos: "Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa." Isso está escrito lá em Atos, capítulo 16, versículo 31. Então, meu irmão, o Evangelho de Cristo é isso. Se nós crermos em Jesus Cristo e seguirmos a Ele, nós seremos salvos. Isso é maravilhoso. Isso é extraordinário. Meu irmão, e neste momento eu já quero fazer uma oração pela sua vida. Se você tem algum pedido de oração, deixe aqui nos comentários. Se você quer receber a virtude do Espírito Santo para pregar a palavra, para ensinar a palavra de Deus, a falar do Evangelho de Jesus a toda criatura, sem ter medo, vamos orar junto neste momento. Eu creio que Deus tem o poder de transformar sua vida neste momento. Você pode receber o poder do Espírito Santo e a virtude dele para pregar e ensinar essa palavra tão maravilhosa. Se você puder, neste momento, feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos diante da Tua presença aqui, Senhor, para glorificar a Ti. Muito obrigado, meu Deus, pela Tua misericórdia. Obrigado por este amanhecer. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos ainda vivos na Tua presença. Porque se estamos vivos, meu Pai, nós temos a oportunidade de continuar lutando pela nossa salvação.
Oh, meu Deus, Tu és maravilhoso, meu Pai querido. Senhor, nos ajude a pregar o Teu Evangelho com atitude. Nos ajude, Senhor, a falar do Teu Evangelho, Senhor, sem medo. Nós temos, Senhor, que pregar a verdade. Nós temos que falar a verdade a toda criatura. Mesmo que às vezes essa verdade, Senhor, possa doer em alguém, possa até mesmo ferir alguém. Mas nós precisamos, Senhor, falar a verdade. Porque se não falarmos a verdade, meu Deus, muitas pessoas poderão perder a salvação de suas almas. Deus, nos encoraja. Pai, que neste momento este homem, esta mulher, este jovem, esta moça que está aqui orando juntamente comigo neste vídeo de hoje, eu peço, meu Pai, que o Senhor derrame da Tua virtude, a virtude do Teu Espírito Santo sobre essa pessoa, que ele venha a ser renovado, ele venha a ser transformado, que a partir deste momento ele receba, Senhor, essa virtude, que ele receba, Senhor, o poder do Teu Espírito Santo para falar com ousadia, Senhor, do Teu Evangelho. Nós precisamos, Senhor, continuar levando a Tua palavra. Nós precisamos continuar ensinando a Tua palavra, Senhor, a toda criatura. Nós Te louvamos, Senhor amado, por esta oportunidade, meu Deus. Muito obrigado por este amanhecer. Senhor, abençoa o nosso dia. Abençoa o dia, Senhor, de todos que estão aqui, Senhor, orando juntamente comigo. Abençoa, Senhor, o dia de todo aquele, Senhor, que está inscrito neste canal, que tem acompanhado os vídeos aqui, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar a cada um deles, meu Pai. Abençoa, Senhor, o nosso dia. Meu Deus, que aquele que deixou o seu pedido de oração nos comentários, que o Senhor venha atender, Senhor, o pedido. Que o Senhor venha dar força, meu Pai, e venha dar graça a cada um. Muito obrigado, meu Pai, por esta manhã. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. E aqui nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Oh, meu amado irmão, isso é maravilhoso. Nós podemos acordar, levantar em mais um dia e podemos aprender a palavra do Senhor. Uma palavra tão maravilhosa, falar do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de poder, poder de salvação, poder de renovação. Eu espero que você tenha recebido aqui a virtude do Espírito Santo. Se você ainda não recebeu essa virtude, continue pedindo ao Senhor. Continue orando, porque no momento certo você receberá essa virtude, você será transformado e você vai ver que a sua vida vai mudar da água para o vinho. Mas faça tudo isso, meu irmão, para a honra e glória do Senhor. E não para se aparecer diante das pessoas, para que eles vejam que você é uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Queira sempre fazer a vontade de Deus, queira sempre glorificar a Ele. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que faça a sua inscrição e ative os sininhos das notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal. Todos os dias aqui tem a oração da manhã e eu quero que você participe todas as manhãs. Todos os dias nós precisamos orar. É muito importante que nós iniciamos nosso dia com uma oração. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.